E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta por um tempo. Estivemos aí sem postar conteúdos aqui no canal do YouTube devido a algumas situações, né? Devido à correria do trabalho. Nós estivemos aí em dias muito corridos em que eu saía de casa pela manhã e só conseguia chegar às vezes 8, 9 da noite e não estava conseguindo dar conta, né? Tanto do Instagram como também do canal do YouTube. E aí eu não estava conseguindo, então eu fiquei só ali postando vários conteúdos no Instagram. Mas estamos de volta e já fica aqui o nosso compromisso. A partir de hoje nós teremos vídeos aqui no nosso canal todos os dias. Vamos nos esforçar para publicar vídeos aqui todos os dias. Abordaremos um tema bem legal aqui com todos vocês com relação ao aquarismo. Então já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative as notificações para que você possa receber todos os vídeos e todos os conteúdos que nós publicarmos aqui com relação ao aquarismo. Agora estamos mais tranquilos, com a rotina mais leve e nós agora vamos, como eu posso dizer, nós vamos investir muito mais aqui no nosso canal. Teremos quadros de entrevistas com outros aquaristas e também com alguns profissionais da área da natureza que pode contribuir muito com vários assuntos, né, com relação ao aquarismo. Então, se inscreva no nosso canal, ativem as notificações e já convido você também que não nos segue no Instagram a seguir o nosso perfil @Jardim Subaquático. Lá nós postamos toda a nossa rotina, que eu confesso para vocês que está muito intensa. Nós agora temos uma parceria, nós fechamos uma parceria aí com a Basiflora, ela que é a responsável agora pelos nossos aquários, é isso mesmo. Toda a parte química de fertilização, também na parte da manutenção, com ativador, acelerador biológico, condicionador de água. Então toda a parte de manutenção dos nossos aquários hoje é com a Basiflora, meus amigos. Pois é, nesse período que estávamos aqui um pouco afastados, aconteceu muitas coisas positivas aqui pra gente e vamos continuar investindo aí para o crescimento do nosso canal, do nosso perfil e principalmente na questão do conhecimento para que ele possa se propagar cada vez mais, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à nossa vinheta porque hoje nós temos um conteúdo bem legal para compartilhar com todos vocês. Bom, pessoal, e nós voltamos e com um assunto bem interessante. CO2. Você sabe o que é? Como funciona? Até onde eu devo utilizar o CO2? Pois é, o CO2 nada mais é do que um gás que nós utilizamos aí no aquário. Para quem tem aquário plantado de alta demanda ou até mesmo de baixa demanda. Mas você sabe realmente quais são os benefícios, quais são os malefícios se você utilizar o CO2 de uma maneira totalmente errada? De que maneira isso pode ajudar o desenvolvimento das plantas do seu aquário se você tem um aquário plantado? Qual tipo de aquário você deve utilizar o CO2? Pois é, fica comigo aqui nesse vídeo, porque a partir de agora nós vamos desmistificar algumas coisas, nós vamos explicar para você a partir de qual momento você deve utilizar, a forma que você deve utilizar e até mesmo o tamanho do aquário ideal, porque tem muitas pessoas que hoje utilizam o CO2 no aquário e tem muitos problemas com relação a algas. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos ter um aquário aí super desenvolvido, um aquário aí que venha mostrar toda a sua beleza com peixes e plantas saudáveis. Então nós vamos explicar para você até onde você deve utilizar o CO2, de que maneira você pode utilizar e algumas coisas aí que você às vezes é indicado a utilizar, só que na verdade pode te causar grandes problemas. Um sistema de CO2 para aquários plantado é um conjunto de equipamentos que injeta dióxido de carbono, o CO2, na água para melhorar o crescimento das plantas aquáticas.
Ele é essencial porque o CO2 é um dos principais nutrientes para a fotossíntese, permitindo que as plantas cresçam de forma saudável e exuberante. E antes de você colocar o CO2 no aquário, você precisa saber de algumas coisas muito importantes. A primeira é que o CO2 melhora o crescimento das plantas. O CO2 é um dos 3 elementos essenciais para a fotossíntese, junto com a luz e os nutrientes, é claro. A falta dele pode limitar o crescimento das plantas. A segunda coisa que você precisa saber é que o CO2 previne as deficiências nutricionais. Plantas sem CO2 suficiente podem apresentar crescimento fraco, folhas amareladas e deformadas. A terceira coisa é que o CO2 ajuda a reduzir o crescimento de algas. Um bom equilíbrio de CO2 ajuda as plantas a crescerem rápido e competir com algas, mas tome muito cuidado, porque pode acontecer também um efeito contrário. Um CO2 aplicado de maneira errada, ao invés de reduzir o crescimento das algas, vai fazer com que as algas acabem se proliferando de forma muito mais rápida dentro do aquário. E a quarta coisa que você precisa saber, claro, o CO2 ele acaba proporcionando aí um aquário muito mais bonito. Plantas saudáveis ficam mais vibrantes e podem crescer com formatos e cores mais intensos. E agora vamos explicar para você como funciona o sistema de CO2. O sistema de CO2 é composto pelo cilindro de CO2, claro, que é a fonte de gás de CO2 comprimido, a válvula reguladora, que controla a saída do gás do cilindro, a válvula solenoide permite o controle do CO2 via timer, para injetá-lo apenas quando necessário. Já vou me antecipar e falar para vocês que é muito importante vocês terem o timer para que vocês venham ter um controle melhor, né, do CO2 aí no aquário. Vocês vão conseguir fazer a cronometragem do tempo certinho, a quantidade de horas exata, porque o time ele vai ligar, por exemplo, às 8 da manhã e vai desligar, vamos supor, às 17 horas. Então o timer vai ligar o CO2 e vai desligar o CO2 de forma automática, sem ficar ali dependendo de você estar ali para fazer o processo manual, que a gente sabe que às vezes é complicado, principalmente para quem tem uma rotina muito mais intensa e às vezes acaba até mesmo esquecendo de ligar o CO2 e aí não vai fazer a injeção do CO2 ali da maneira correta. Então já fica aí essa dica: adquira um timer como esse que está aparecendo na imagem, que vai ser muito útil para você, não só com relação ao CO2, mas também com relação à luminária, e tudo que você ligar nele será ligado de forma automática. Claro, é melhor que você tenha a luminária e o CO2 ligados em timer totalmente diferente, porque o ideal é que ele ligue meia hora antes das luminárias acenderem e desligar meia hora depois que as luminárias apagarem, tá certo? Vamos lá, se tratando aí dos componentes do CO2, também temos o contador de bolhas, indica a quantidade de CO2 que está sendo injetado na água. Tem o difusor de CO2, que ajuda a dissolver o gás na água para melhor absorção das plantas, e o drop checker, mede o nível de CO2 dissolvido para garantir a dosagem correta. Aí agora que fica a pergunta: vale a pena usar um sistema de CO2 no aquário? Bom pessoal, a resposta é muito simples. Se o aquário tem plantas exigentes e iluminação forte, um sistema de CO2 é praticamente essencial para evitar o crescimento deficiente das plantas e proliferação de algas. Para aquários com plantas menos exigentes, que são um aquário de baixa demanda, que tem também a sua iluminação moderada, pode não ser tão necessário assim. Mas ainda assim, se você colocar, vai trazer grandes benefícios para o aquário. E se tratando de litragem, a injeção de CO2 pode ser benéfica em aquários plantados a partir dos seus 20 litros, mas não é estritamente necessária para todos os casos. O uso depende principalmente do tipo de plantas e da iluminação do aquário. A partir dos seus 20 litros, você já pode injetar o CO2 se o aquário tiver plantas de crescimento médio a rápido e iluminação moderada a forte. A partir dos 40 litros, se desejar, um aquário plantado mais denso e com plantas mais exigentes.
Acima dos seus 60 litros, o CO2 torna-se altamente recomendado para um crescimento saudável das plantas. E se você tem um aquário de 20 litros, métodos naturais como o carbono líquido e a fertilização vai fazer com que você venha a ter aí um bom desenvolvimento das suas plantas, o que já torna aí o suficiente. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Quero aqui agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você venha acompanhar todos os conteúdos que nós compartilhamos aqui no nosso canal. E também, se você não nos segue no Instagram, @Jardim Subaquático, vai lá, segue o nosso perfil e acompanhe os nossos conteúdos e principalmente a nossa rotina que nós sempre compartilhamos nos nossos stories. Lembrando, não se esqueça de curtir esse vídeo e também ativar as notificações. No mais é isso, até a próxima, valeu!